Desde já, bom dia a todos. É sempre bom voltar e pelo menos ver ali o Vladimir. É bom ver-te, Vladimir. Desde já mando um abraço à malta toda em Angola, ao Cristóvão, ao Buguinho, ao Alex, ao Fábio, ao Iggy, ao Cristóvão, claro. Assim como a Graciela e o Eloy. E a Isabel, que ainda está lá, mais o Lucas e também a Célia. Um grande abraço para eles, que durante este ano todo que eu estive lá, sinceramente aprendi muito com eles. E ter irmãos que em qualquer lado do mundo nos recebem como eles pelo menos me receberam a mim, é reconfortante. Eu pelo menos fico sem palavras para descrever. Coisas boas que eles fizeram por mim, me ensinaram e sinceramente fico sem palavras. Desde já, muito obrigado a eles e, de facto, por muito que eu quisesse, e eu volto a repetir isto, por muito que eu quisesse recompensá-los, nunca conseguiria recompensar o amor com que eles o fizeram. E nunca o fizeram por obrigação, mas foi sempre por amor. E é bom ver e ter irmãos assim. E é bom nós mesmos agirmos assim, com amor uns aos outros. A nada deveis uns aos outros não ser o amor com que Cristo vos amou. O tema de hoje, como viram, não é um tema, e eu depois, quando formos editar o vídeo, eu depois vou meter o link de uma mensagem do irmão Carlos sobre o assunto. Eu também, da forma que eu vou falar do assunto, também, quem souber e estiver mais firme do que eu neste aspecto, depois no fim venham falar comigo, e se eu enganar-me em algum aspecto, eu depois na próxima corrijo-me. Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução. Houve uma meditação que eu li e que esta meditação é chave na forma como vamos falar do assunto. Era uma meditação em que começa com um versículo em que Paulo escreve a Timóteo e diz a Timóteo o seguinte, que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Sabemos, claro, que Paulo referiu-se às Sagradas Escrituras, também chamadas de Bíblia e Palavra de Deus. E tudo isso, diz ele, é inspirado e proveitoso para ensinar, para repreender, corrigir e instruir. E esta meditação depois coloca uma questão, que é, se então a Palavra de Deus é tudo isto, porque é que há tantas heresias e falsos ensinamentos e como é que tantos falsos ensinamentos surgiram ao longo dos anos e todos eles baseados na Bíblia? Como é que surgiu todas estas heresias? E porque tantas milhares de pessoas, até sinceras, foram desencaminhados por esses falsos ensinos? A verdadeira razão é que ensinadores e seguidores falharam em dar ouvidos a um versículo que Paulo diz na mesma carta, mas no capítulo anterior, no capítulo 2 e no versículo 15, falham em fazer isto, que é procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, e notem, que divide corretamente a palavra da verdade. Nós sabemos que a Bíblia é toda ela proveitosa para nós e vai ser mais proveitosa ainda se nós a dividirmos corretamente. E se não houver uma divisão correta na palavra de Deus, há assuntos que vão ser misturados e a palavra de Deus que é verdade e há verdades que se aplicam a nós hoje e outras que não. E se nós não soubermos dividir corretamente, há erros que vão ser espalhados pela cristandade toda. Isto aconteceu através dos séculos. E sabemos que também através dos séculos Deus alterou periodicamente a forma como Ele lidava com o homem. E muitos ritos religiosos que foram ordenados, por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, nomeadamente os sacrifícios, tudo isso é proibido hoje. E são positivamente proibidos na presente dispensação da graça. No Antigo Testamento, por exemplo, eram necessários esses sacrifícios de animais para haver aceitação da parte de Deus. Sabemos que também de João Batista até sensivelmente Pentecostes era necessário o batismo nas águas para arrependimento e remissão dos pecados, mas alguns anos depois da morte de Cristo, vemos que Paulo foi enviado com a pregação da cruz, ou com a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério,
e que isso tem sido suficiente e que nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. E que nós hoje somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo. Esta é a introdução e é o ponto-chave que temos de ter em conta, que a palavra de Deus, toda ela é boa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, mas se ela não houver uma divisão correta da palavra de Deus, nós vamos estar a misturar. E atualmente a cristandade toda, quer queiramos, quer não, eles fazem uma certa divisão, porque hoje nós não fazemos sacrifícios e não há nenhuma igreja, pelo menos que eu saiba, dita cristã, que faça sacrifícios de animais para haver a aceitação de Deus. E todos nós falamos que pela graça nós somos salvos por meio da fé e que não vem de nós, mas é um dom de Deus. Outra passagem que eu queria, e agora vou começar com o tema. Eu, durante a semana, li um artigo de um site que eu, às vezes, leio para ver o que é que eles vão dizendo por lá, e eles lançaram uma pergunta que era a seguinte, que seria o batismo com água o lavar do próprio pecado? E a resposta curta que eles dão é não. Que somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito Santo podem limpar-nos do pecado. E o que eu quero ver convosco é, vamos olhar para a Palavra de Deus e vamos ver o que é que a Palavra de Deus diz. Será que a Palavra de Deus, nós vemos lá que o batismo com água seria o lavar do próprio pecado? Sim ou não? É interessante que neste artigo que eu li, eles não dão nenhuma passagem sobre o assunto, sem ser Lucas 3,16, e que não fala do batismo, do propósito do batismo em si. Eles depois continuam, e no artigo ele justifica a justificação que diz que as pessoas devem ser batizadas ou nós devemos batizar, a razão por que o fazem e a justificação deles é porque Jesus assim fez também. E nós temos de perceber, se Jesus foi batizado na água e se nós devemos ser, Jesus também foi crucificado e se calhar nós vamos fazer como Jesus fez, também se calhar devemos ser crucificados e morrer e ser sepultados como Ele. Se não houver a correta divisão da palavra de Deus, nós vamos confundir, vai haver confusão acerca destes temas. Se nós vamos ser batizados na água e vamos batizar porque Jesus assim o fez, também vamos fazer o resto porque Jesus assim também o fez. Tem de ver com a coerência. Ou fazemos tudo ou não fazemos nada. A Bíblia não diz para nós fazermos algumas coisas e Deus, quando falou ao homem, nunca disse, olha, tu vais fazer pelo menos estas pequenas coisas, mas não precisas fazer isto. Não, tudo o que Deus mandou sempre foi para fazer tudo. Nunca disse, vais fazer, mas isto não. Sempre foi para fazer tudo. E há a necessidade de nós olharmos para a Palavra de Deus e vermos realmente o que é que a Bíblia diz. Será que a Bíblia apoia mesmo? E será que nós fomos mesmo e somos atualmente mesmo enviados a batizar? Se vocês forem ler a Palavra de Deus, não vão ler nenhuma passagem do Senhor a mandar alguém ser batizado. Mas vão ler uma em que o Senhor manda batizar. Queria começar, e vamos começar por João Batista, que vemos no Novo Testamento João Batista ser o primeiro e a ser a pessoa a ser enviada a batizar. Vamos pegar nas passagens, e essencialmente as passagens que falam acerca do assunto são estas aqui. E vamos fazer uma visão geral, pelo menos, e correr. Eu sei que não tenho muito tempo, mas pelo menos para estarmos seguros acerca do assunto e repararmos em versículos que falam acerca do batismo em si. João era chamado Batista. E as passagens que referem-se a João como o Batista são estas aqui, em Mateus. Mateus 3:1, em Mateus capítulo 17 e versículo 13. Vamos então correr e vamos primeiro ao Evangelho de Mateus. Podemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e versículo 1. Mateus, capítulo 3, versículo 1, diz que naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E notem o que é que ele diz, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Notem, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia
e toda a província adjacente ao Jordão. E notem o que é dito a seguir, que eram por ele, diga-se por ele, João, eram batizados no rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Notem que aquela pergunta, se o batismo era o lavar do próprio pecado, já começamos a ter um entendimento que a coisa não é bem assim. Que as pessoas estavam a ser batizadas e estavam a confessar os seus pecados enquanto eram batizadas. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, tendo por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado e a raiz das árvores, e toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Notem, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água. Para quê? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Notem, até aqui vemos que as pessoas eram batizadas confessando os seus pecados e vemos que João batizava com água para o arrependimento. Por isso esta pergunta, seria o batismo com água o lavar do próprio pecado? A resposta é sim. Vamos ver agora o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. É mais, todos os Evangelhos, e é interessante perceber que os Evangelhos complementam-se a si mesmo. O que um Evangelho não diz, o outro vai complementar. Marcos capítulo 1 e versículo 1 a 8 diz que, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, como dizia em Mateus. Notem que agora no versículo 4 é dito que apareceu João, batizando no deserto, e notem, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Mais uma vez, a resposta à pergunta é sim, porque vemos aqui a dizer que João apareceu a batizar no deserto e a pregar o batismo para arrependimento e remissão dos pecados. O batismo, até aqui, sempre foi para arrependimento e para remissão dos pecados. A passagem depois continua e toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, fazendo o quê? Novamente, confessando os seus pecados. E João andava vestido pelos de camelo, com um cinto de couro em redor, encheu os lombos e comia gafanhotos e mel silvestres. E pregava dizendo: após a mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Em verdade eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos então em Lucas, no Evangelho de Lucas, e continuamos. Capítulo 3. Ok. Capítulo 3, versículo 3. Vemos novamente todo o contexto. Se quiserem depois ler em casa, todo o contexto é acerca de João, é do versículo 1 ao versículo 22. Mas no versículo 2 e versículo 3 lemos o seguinte: que sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o quê? O batismo de arrependimento. Para quê? Para o perdão dos pecados. Novamente, o batismo com água era para arrependimento, para perdão dos pecados. Depois a história continua e no versículo 16 vemos que respondeu João a todos dizendo que, na verdade, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de atar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vemos aqui mais uma vez a palavra de Deus a complementar-se uma à outra. O que Mateus diz, Marcos não só complementa, como ainda reforça, e Lucas também. Vamos então a João, no Evangelho de João, no capítulo 1, e versículos 19. No versículo 19 diz que este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntassem. Vemos que a fama de João estava a crescer
E foram mandados sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem é que ele era. E João confessou e disse, olha, eu não sou o Cristo. Então quem és tu? És Elias? E ele disse, não, és tu o profeta? Ele respondeu novamente, não sou. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. E ele diz, eu sou a voz do deserto, que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Novamente a reforçar o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Notem que eles depois perguntaram-lhe o seguinte, porquê é que então tu batizas tu, se pois tu não és o Cristo, não és Elias, nem és o profeta? E João depois dá-lhes a razão porque é que ele faz isto. Ele respondendo diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, o qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava a fazer o quê? Estava a batizar. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para quê? Notem, versículo 31, mas para que ele, este homem que veio após ele, que era antes dele, porque foi primeiro dele, a referir-se ao Senhor Jesus Cristo, que ele não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, veio ele o quê? Veio ele batizando com água. O propósito com que ele veio fazer isto é para manifestar o Senhor Jesus Cristo a Israel. É por isso que ele diz que veio a batizar com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Notem estas duas passagens, 31 e 33. E no versículo 33 diz que eu não o conhecia, mas notem que o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires, descer o Espírito Santo sobre ele, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós aqui nestas duas passagens vemos o propósito com que João foi enviado a batizar e vemos uma passagem dele a testemunhar que foi enviado a batizar. Vemos ele no versículo 33 a dizer que o que me mandou batizar, notem, ele próprio está a dar o testemunho dele, que ele foi enviado a batizar, e eu, em contraste, queria fazer um contraste desta passagem com, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 17, em que Paulo diz que ele não foi enviado a batizar. Notem, ambos testemunham os dois, que o Senhor falou-lhes a eles e que a João mandou batizar, mas a Paulo já não mandou batizar. Se eu for falar com alguns que dizem que o batismo hoje na água deve ser posto em prática, e se eu lhes perguntar que João Batista foi enviado a batizar e que ele o devia fazer, a resposta que eles vão dizer é sim, que João de facto foi mandado a batizar e que depois vemos que os discípulos também foram enviados a batizar. Mas quando toca a Paulo, eles dizem, não, o Senhor só mandou a Paulo. E o Senhor que só mandou a Paulo não mandou para nós. Mas quando toca a João Batista e quando toca aos discípulos, as passagens que nós lemos só o Senhor a falar diretamente com eles, mas eles pegam nas passagens e dizem que aquilo é para nós. Sem nenhum apoio bíblico, sem nenhum versículo a indicar que seja para eles. Mas nós vamos perceber e vamos correr os Evangelhos e os Atos para perceber que a forma como os discípulos foram enviados a batizar e aqueles que depois deles se seguiram batizaram, que foram mandados pelo Senhor, vamos perceber que a forma como eles justificam e sustentam que eles devem ser batizados é a mesma forma com que nós sustentamos que hoje não devemos batizar. E vamos tentar perceber que o Senhor mandou tanto a eles como mandou a Paulo e a nós hoje a não o fazer. E vamos tentar perceber que o que o Senhor mandou naquela altura, o Senhor mais tarde revogou porque houve uma mudança de programa. Vimos que o Evangelho a ser pregado ali era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E vemos que depois, mais tarde, através de Paulo, vemos que a salvação vem pela graça por meio da fé. E vemos que, atualmente, na dispensação da graça, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que foi manifestado e foi revelado a Paulo, e que ele diz que não recebeu de nenhum homem, mas sim pela revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, vemos que o Senhor, ao mudar de programa, o batismo na água foi abolido, foi deixado de ser incluído. E a nossa argumentação é esta, é que o Senhor falou da mesma forma que falou aos discípulos, falou a Paulo, mas com uma mudança de programa. E a revogar algo que era posto em prática. Mas para isso temos de perceber o contexto. Temos de perceber que João, assim como aos discípulos,
foram enviados a batizar, que eles batizavam para que o Senhor Jesus fosse manifestado a Israel, que João foi enviado pelo próprio Deus Pai a batizar, e vemos que o propósito do batismo era para arrependimento e remissão dos pecados. Não havia outro propósito sem ser esse. Mais. O propósito do batismo, como referi, é purificação, e a palavra para purificação, no grego, significa lavar, tornar limpo ou tornar puro, assim como o batismo em si. O significado do batismo em si, nestas passagens que é referido, é sempre para purificação, lavagem. E o propósito dele era para a remissão dos pecados. Vamos então ver João, e estamos ainda no Evangelho de João, e vamos ler o capítulo 3 e no versículo 25, para dar um pouco de contexto e percebermos acerca deste assunto. Vemos que depois disto, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Notem, estava ali com eles e batizava. Normalmente quem lê esta passagem e se perder o contexto e não ler o capítulo 4, vão entender que Jesus de facto andava a batizar na água algumas pessoas. Versículo 23. Ora, João batizava também. Vemos que haviam dois a batizar. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Notem então, dentro deste contexto do batismo, vemos que estava ali com eles no versículo 22 e batizava Jesus com os seus discípulos. Versículo 23, que João também estava junto a Salim, porque havia lá muitas águas e que ele estava lá a batizar. E no versículo 25, vemos que houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus. Acerca do quê? O que está ali escrito é acerca da purificação. E a questão que fica, então, mas é purificação ou é batismo? Se o batismo é uma coisa e a purificação é outra, porque é que aqui nós vemos que no contexto a purificação dá-nos a entender que é acerca do batismo? É porque de facto é acerca do batismo. Porque é esse o que o batismo é. É purificação. Em Atos 22, no capítulo 22 e no versículo 16, quando nós vemos Paulo a dar o seu testemunho da sua conversão, vemos que houve um homem que era Ananias, que Paulo diz no versículo 12 que um certo Ananias, que ele era um homem piedoso conforme a lei e que ele tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vemos que no versículo 16, este Ananias disse a Paulo o seguinte: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. 14. Isto é no versículo 14, sim. O que ele está, Ananias, a falar com Paulo. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Notem agora o que ele diz a Paulo, no versículo 16. E agora porque tens tu? Levanta-te e faz o quê? Batiza-te. E faz o quê? E lava os teus pecados. Não vemos aqui outra justificação para o batismo sem ser a lavagem dos pecados, a purificação dos teus pecados, invocando o nome do Senhor. Por isso, com isto já temos uma ideia do que é o batismo, que é a purificação, as pessoas eram batizadas para a remissão dos pecados e que não havia nada além disto. Todas as passagens que estão ali e que eu citei aqui são passagens que indicam isso mesmo. E podem ler em casa, tirar umas notas e vejam que sempre que é falado do batismo, sempre foi falado no sentido de vocês sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Não há outro propósito. A Bíblia não diz que o batismo era para testemunho, não diz que as pessoas tinham de ser batizadas porque o Senhor assim o fez. Não, tinham de ser batizadas para o arrependimento e remissão dos pecados. Não havia outro propósito. A Bíblia não fala noutro propósito. As passagens que eu vos dei no slide anterior e nesta aqui, se tirarem notas e forem ver o resto da Bíblia, não há nada acerca do assunto que indique outra coisa, outro propósito para o batismo na água. Com isto, e sabendo qual é o propósito do batismo na água, que era para lavagem ou purificação ou remissão dos pecados, vamos ver a parte dos discípulos. Até agora, e as passagens que indiquei, foi acerca só de João Batista. João Batista
foi enviado a batizar e que ele o fez para que o Senhor Jesus Cristo fosse manifestado a Israel. E vemos que as pessoas batizavam-se confessando os seus pecados e que o batismo era para remissão dos pecados. Mas agora vamos ver acerca dos discípulos também. As pessoas, infelizmente, e na cristandade de hoje, acham que os discípulos, eu pelo menos tenho esse entendimento quando faço algumas perguntas às pessoas, acham que os discípulos só batizaram depois do Senhor ir à glória, que o Senhor deu-lhes aquela instrução e eles depois começaram a batizar na água. Mas no Evangelho de João e no capítulo 4 e versículos 1 a 2, quando é dito que Jesus fazia e batizava mais discípulos de João, no versículo 1 do capítulo 4, vemos no versículo 2 a justificação disto. Vemos que não era Jesus, o mesmo Jesus, ele mesmo não batizava, mas era quem? Eram os seus discípulos. Ou seja, os discípulos sempre fizeram algo, e João Batista sempre fizeram algo que o Senhor mandou. O que eles fizeram antes e depois não foi nada diferente, sempre foi a mesma coisa. Eles batizaram antes, o Senhor manteve o ensinamento e eles continuaram a fazer isso depois. Até aqui é sempre a mesma coisa. Não há outro propósito, não há outro ensinamento estranho. Quando o Senhor os mandou batizar, ali o batismo não tinha um significado diferente, sempre foi a mesma coisa. E quando nós lemos Atos, no capítulo 2, quando vamos começar a ler Atos capítulo 2, 3 e 5, os batismos que estão ali é sempre com o mesmo propósito, para a remissão dos pecados. E eles sempre pregaram isso e sempre mantiveram o ensino que o Senhor e sempre ensinaram o que o Senhor lhes mandou. Não fizeram nada em contrário. Até o Senhor ter salvo Paulo e progressivamente começar-lhe a revelar coisas diferentes. Vemos Paulo, por exemplo, além de ele ter batizado, vemos ele, por exemplo, a circuncidar Timóteo. E vemos mais tarde ele a dizer, olha, a circuncisão acabou, a circuncisão não é nada. Assim como o batismo, ele a dizer, eu não fui enviado a batizar. Os discípulos também batizaram. Batizaram como vemos ali, durante o ministério terreno do Senhor. Antes de subir à glória, o Senhor ainda lhes mandou mais qualquer coisa. E é essas passagens que nós vamos ver. Destas três passagens que nós vemos ali, de Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24, só esta, Mateus 28, 16, é o único mandamento direto do Senhor a dizer para eles batizarem. Não vão encontrar uma passagem sequer do Senhor enviar discípulos a batizarem sem ser esta. Podem procurar na Bíblia toda. Só vemos em João 1, 33, João a dizer, eu fui enviado a batizar. E em Mateus 28, 19, vemos a única passagem em que o Senhor diz diretamente a eles para irem batizar. Mas vamos lá ver. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ok. Para dar um pouco de contexto, versículo 16 do capítulo 28, e os 11 discípulos, nesta altura eram 11, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, notem o que eles fizeram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Este versículo é interessante porque as pessoas ainda hoje acham que o Senhor precisa de aparecer a eles, e ateus em geral, acham que o Senhor precisa de aparecer fisicamente a eles para eles acreditarem que de facto é Jesus. E este versículo 17 indica que Jesus, mesmo tendo aparecido a eles, que ainda houve assim alguns que tinham duvidado que era realmente Ele. E muitos tentam pôr teorias a dizer que não era Jesus, era um irmão gêmeo, ou era alguém e falsificou, mas a questão fica, Jesus, nesta passagem, indica que Ele mesmo apareceu aos discípulos e que alguns ainda assim duvidaram, terem Ele como prova viva. Vemos que Tomé foi uma dessas pessoas. Versículo 18, que chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Notem o que ele diz no versículo 19. Vocês vão, ide, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo mais o quê? Ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Notem, o Senhor aqui é a única passagem direta em que vocês leem Ele a dizer, vão, façam discípulos, batizando-os.
A única passagem. É interessante que na cristandade em geral olham só para o versículo 19, mas esquecem-se do versículo 20. Ou se calhar, não sei, se calhar ali está desfocado ou assim, mas não leem o versículo 20 em que ele diz: ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E houve coisas que ele mandou. A passagem que eu citei na conversa de alguns, de uma das coisas que o Senhor mandou, se vocês recuarem no versículo 23, capítulo 23, peço desculpa, capítulo 23, têm aqui um exemplo, e basta só este exemplo para terem nota de uma das coisas que o Senhor mandou. Capítulo 23, versículo 1 diz o seguinte: falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Notem agora o versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, vocês observem-nas e façam-nas. Mas não procedam em conformidade com as suas obras. Porquê? Porque eles dizem e não fazem. Tem aqui um mandamento direto do Senhor. Se no versículo 20 ele diz: ensinem a guardar tudo o que eu vos mandei, esta é uma das coisas que ele mandou. Todas as coisas, pois, que os escribas e fariseus disserem, para vocês observarem, vocês observem e façam isso. Portanto, fica a questão: porque é que dizem que o batismo hoje é para ser feito, mas porque é que estes que dizem que o batismo é para ser feito não ensinam o resto? Não dizem a eles: olha, vocês observem tudo o que os escribas e os fariseus vos disserem. Observem e ponham em prática. Mas só não façam como eles, porque eles ensinam-vos e não fazem. Tem aqui um mandamento direto do Senhor, versículo 23, capítulo 23, e depois no capítulo 28 e versículo 20, ele a dizer: ensinem-nos a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e as pessoas não fazem isto. É interessante porque, de certa forma, é triste, porque dá a sensação que a Bíblia é um menu que nós podemos pegar, e infelizmente a cristandade hoje faz isto, é um menu em que nós simplesmente vamos ali selecionar algumas coisas. E a falta de divisão correta, de que põemos em prática o que o Senhor mandou, há essa necessidade, porque senão há uma confusão. Por exemplo, em Atos, no capítulo 2 e no versículos sensivelmente 40 a 45, nós vemos que após Pedro falar e 3.000 almas terem sido salvas, vemos que eles, se não me engano é o versículo 45, em que diz que eles perseveraram no ensino ou na doutrina dos apóstolos. Qual é que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é o que está em Mateus, em Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E em Atos 2, simplesmente vemos as pessoas a pôr em prática o que o Senhor mandou. Simplesmente a guardarem aquilo que os apóstolos ensinaram. Por isso, a falta de incoerência o facto de haver uma seleção das Escrituras e fazerem o batismo, dizem que é para batizar, mas o resto não. Isto é incoerência. Isto é desobedecer diretamente ao que o Senhor está a dizer. Porque o Senhor diz: façam discípulos batizando e ensinem-nos a guardar o que eu vos mandei. Em Marcos, no capítulo 16 e versículos 14 e 18, vamos lá ver no instante. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 18. Versículo 14 diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto o quê? Novamente, a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Notem o que ele lhes diz. E esta passagem complementa o Evangelho de Mateus, em que ele diz: olha, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda a criatura. E notem, o versículo 16 é a consequência de eles irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho. A consequência de eles pregarem o Evangelho era que quem cresce, e o crer aqui, no contexto, é o crer no Evangelho que eles pregavam, e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. E notem, estes sinais seguirão aos que crerem. E aos que crerem no quê? Novamente, dentro do contexto, a mensagem que eles pregavam. Vemos o crer e o ser batizados, e os sinais vão seguir aos que crerem. Estes que forem salvos, que crerem, forem batizados e estarem salvos, vão seguir-se os sinais, que é: em meu nome expulsarão demónios e vão falar línguas, vão pegar em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não vai fazer nenhum dano neles, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão.
Porquê é que isto não acontece hoje? Não é a falta de fé. Ele aqui diz claramente, ele não diz aqui que eles precisam de fé para fazer isto. Não, eles simplesmente precisam crer e ser batizados para estarem salvos. E após estarem salvos, estes sinais vão acontecer. E porquê é que isso não acontece hoje? A falta de incoerência, mais novamente, de pegarem só em Mateus, no capítulo 28 e versículo 19, a dizer que o Senhor mandou batizar, pegarem só nessa passagem, mostra novamente uma incoerência, porque o Senhor mandou mais. E o que o Senhor, quando manda fazer alguma coisa, manda fazer tudo. Não é fazer as coisas pela metade. Quando o Senhor mandou, não é construir uma arca, não é não construir só metade da arca, porque se calhar não tinha vontade. Ó Senhor, é uma arca tão grande, vou ficar aqui se calhar 200 anos a construir esta arca. Não, vou só construir metade. O Senhor, quando mandou construir e mandou fazer as coisas, nunca mandou fazer as coisas a meio. E vemos, por exemplo, e vamos ver, no caso de Ananias e Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo e venderam uma parte, vemos o que é que lhes aconteceu. Eles imediatamente morreram por terem mentido ao Espírito Santo. E vemos que o apóstolo Pedro dizia que eles até podiam ter retido tudo, mas não, eles resolveram mentir. E vemos o facto de hoje, e sinceramente eu digo, hoje é pregado, quando dizem que as pessoas e somos enviados a batizar, sinceramente isto é pregado uma mentira. Isto é mentira acerca do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, quando manda batizar, não é só batizar, é fazer o resto. É o ensinar o que o Senhor mandou. E o Senhor mandou muita coisa. E vemos que aqueles que fossem salvos iriam fazer estes sinais e vemos que eles fizeram. E fizeram muita coisa. E hoje isso não acontece. E a questão que fica é porquê? Quando fiz estas perguntas, e uma das perguntas foi que no capítulo 2 de Atos, vemos que aquelas pessoas que perseveraram na doutrina dos apóstolos, que eles venderam tudo o que tinham. E aquilo depois foi distribuído para não haver nenhuma necessidade. E a questão que eu coloquei foi: porquê é que vocês hoje não vendem tudo o que vocês têm e obedecem ao que o Senhor diz? Eu tento. Mas tu não vês em Atos 2 eles a tentarem. Tu vês eles a venderem tudo. Eles não tentaram fazer aquilo, eles fizeram. E o Senhor também não te vai perdoar e dizer: tu tentaste, mas não conseguiste. Não diz isso. Tinham de fazer aquilo e acabou. Quando o rico não quis vender, e vemos que o rico nas outras coisas, o Senhor amou-o por todas as outras coisas que ele fez. Vemos que ele era obediente aos pais, vemos o trabalho dele, vemos que ele na lei, de alguma forma, era quase perfeito. É por isso que o Senhor diz: olha, se queres ser perfeito, vende tudo e segue-me. E ele não vendeu tudo. E o Senhor não diz: olha, paciência, vem comigo na mesma. Tu tentaste vender, mas podes vir comigo na mesma. Ele não diz isso. Ele depois diz que é mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E fica esta questão. Se o Senhor mandou tudo e não vendes e dizes que tentas, se calhar alguma coisa está mal. E está mal é com a tua alma. Ok. Lucas, capítulo 24, e para terminar, já está passado da hora. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, e versículos 45 a 53. Diz assim, que o Senhor abriu-lhes o entendimento para compreendessem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome, notem, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. E notem agora, começando em Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, novamente, eles obedecerem, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Estes três evangelhos que nós vemos aqui, o final de cada um deles, todos eles complementam-se uns aos outros. E quando começarmos a ler Atos dos Apóstolos, do início até sensivelmente Atos 19, vamos ver eles a porem em prática tudo o que o Senhor mandou. O Senhor mandou eles irem a todas as nações, começando por Jerusalém. Nós não vemos eles a sair de Jerusalém até tudo cumprir-se o que o Senhor diz. E vemos no início de Atos eles a ficarem em Jerusalém, eles a serem revestidos do alto, Pedro a levantar-se e a pregar aquelas almas, e daquelas almas converterem-se 3.000, e vemos simplesmente daí, em Atos, eles a porem em prática aquilo que o Senhor mandou.
Mas conforme nós vamos aprofundando em Atos, conforme vamos continuando a ler, vamos ver as coisas a começarem a mudar. Vamos ver, por exemplo, no capítulo 10, Pedro a ir ter com Cornélio, um romano, um gentio, e ele, por exemplo, a dizer a ele, olha, a mim, um judeu, é-me proibido estar com um gentio, eu não posso estar com um estrangeiro. Vemos ele também a dizer a Cornélio, quando continua a falar, ele a dizer que a mensagem que ele recebeu, eles começaram a pregar ao povo. Eles não foram a todas as nações ainda. E hão de ir a todas as nações. Mas vemos eles, o ministério deles, a começar em Jerusalém, como o Senhor lhes mandou. A outra nota aí, para terminar, vemos que o batismo era com este propósito, que o batismo era para arrependimento e remissão dos pecados, vemos que era para purificação, a palavra de Deus mostra-nos isso, e vemos que os discípulos e João o Batista foram enviados a batizar. Atualmente as coisas vemos e vamos ver na palavra de Deus que algo mudou, isso deixou de acontecer. Vemos que os discípulos que se seguiram, por exemplo, Paulo, um deles, ou Ananias, outro deles, que batizavam, vemos no caso de Paulo as coisas a começarem a mudar. Ele que batizou a começar a dizer, olha, Cristo enviou-me não para batizar. Ele que circuncidou a dizer aos Gálatas que se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E vamos ver as coisas a começar a mudar. Esta mudança nós vemos progressiva. Vemos que enquanto umas coisas acontecem, há outras que ainda acontecem. Quando o Senhor mandou Paulo deixar de circuncidar, provavelmente ainda vemos o batismo a acontecer. Quando o batismo deixou de ser posto em prática, nós vemos ainda sinais a acontecerem. Vemos ainda Paulo a fazer alguns sinais de milagres, a curar pessoas, a expulsar demónios. E nós vemos que ele, quando escreve aos Coríntios, quando vier o que é perfeito, todas essas línguas e esses sinais, tudo isso vai cessar. E depois vamos perceber que depois do fim de Atos, todas essas coisas deixaram de acontecer e que o mesmo Paulo que expulsou demónios, o mesmo Paulo que ressuscitou um jovem que caiu do terceiro andar após adormecer na sua pregação, que ele o ressuscitou, e vemos depois de Atos, no fim de Atos, vemos Paulo dizer a Epafrodito que ele deixou-o quase à morte. Vemos ele a dizer a Timóteo, olha, não bebas só água, bebe também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. E as coisas mudaram. E a questão que fica, porque é que Paulo não disse, olha, vai ter com um ancião, ele que imponha as mãos e curte. É porque as coisas mudaram. As coisas foram mudando e em Atos nós vamos ver isso progressivamente. Assim como também a forma da salvação. As pessoas hoje não são salvas em crer e serem batizadas. São salvas simplesmente pela graça, por meio da fé. E vemos que isto não vem de nós, vem de Deus. Não vem das nossas obras. E o batismo era uma obra. As pessoas tinham de se ir batizar e iam-se batizar porque o Senhor mandou alguém a fazê-lo e que elas tinham de fazer isto para serem salvas. Mas o Senhor mudou as coisas. E vamos ver isso numa outra oportunidade. Por agora que estudem as passagens, vejam realmente se o que foi aqui dito, se realmente é assim. Façam como aos bereanos, cheguem a casa, peguem nos versículos, peguem nos Evangelhos, peguem em Atos e analisem e comparem Escritura com Escritura. Um dos princípios que nós devemos ter quando estudamos a Palavra de Deus é ter isto, é comparar a Escritura com a Escritura. Porque a Bíblia complementa-se ela mesma. E se vocês lerem os Evangelhos, cada um de vós, vão perceber isso mesmo, que os Evangelhos complementam-se uns aos outros. E que vemos em Atos a continuação desta história. Vemos os Evangelhos, o ministério terreno durante cerca de 3 anos do Senhor, e vemos em Atos o que aconteceu após. E vemos em Atos as coisas a mudarem. Mas isto requer estudo. Requer nós compararmos Escritura com Escritura, não acrescentarmos nada ao que a Bíblia diz, nem removermos, e termos em atenção o contexto. Qual é o contexto da passagem? Porque se nós formos isolar passagens e isolarmos só Mateus 28, 19, então a conclusão que se calhar alguns chegam é que de facto fomos enviados a batizar. Então e o contexto? Então e as cartas de Paulo? O que é dito a seguir? Então e Atos dos Apóstolos? Porque é que em Atos dos Apóstolos, do capítulo 19 e versículo 10 para a frente, porque é que nunca mais houve um batismo sequer? Porque é que as coisas mudaram? E isto requer estudo. Termos em conta isto. E vamos descobrir que de facto o Senhor foi mudando as coisas, e foi mudando as coisas periodicamente, e vamos perceber da mesma forma que o Senhor deu a Moisés a lei, vemos que ele deu a Paulo a dispensação da graça de Deus. Este mistério, como Paulo diz, nunca revelado, foi revelado a ele. E Paulo reforça muitas vezes que o que eu recebi do Senhor, não aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ele torna isto, ele faz uma ênfase nisto, muito grande, e se lerem em todas as suas cartas vão perceber isto.
Por fim, e a última pergunta que deixo, porque é que Pedro, na sua segunda carta, estas foram duas perguntas que eu deixei com alguns jovens quando eu falei acerca do assunto e que até agora não recebi resposta. E curiosamente ainda estou à espera da vossa resposta. Porque é que quando o Senhor mandou fazer tudo o que Ele mandou, vocês não o fazem? E segunda, porque é que Pedro, na sua segunda carta, e vamos lá ver, para terminar, na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, notem que os indoutos, inconstantes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria salvação, perdição. Para a sua própria perdição. Porque é que Pedro aqui, quando diz, tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também Paulo vos escreveu, porque é que ele não diz como o Senhor me revelou antes de ascender à glória, ou antes de subir à glória? Fica a questão, porque é que Pedro diz que a salvação é como Paulo vos escreveu e não é como o Senhor me mandou antes de ascender? Porquê? Tem aqui já duas perguntas. Porque é que Mateus 28, 19 e 20, porque é que não cumprem tudo o que o Senhor mandou? E a segunda pergunta, porque é que na segunda carta de Pedro, Pedro diz, olha, vocês têm a salvação, por salvação, a longanimidade, como Paulo vos escreveu, e notem que ele diz, não foi segundo a sua cabeça, foi segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele diz que houve uma sabedoria que lhe foi dada, e Paulo reforça, e Paulo diz, o que eu aprendi do Senhor, não foi de nenhum homem, e porque é que tem de ter a salvação como ele escreveu em todas as suas epístolas? Como ele diz, versículo 16, falando disto, como em todas, notem, todas as suas epístolas. Porque é que vocês têm de ter a salvação como Paulo vos escreveu e não como eu recebi do Senhor antes dele ascender? Perante estas duas perguntas, estudemos acerca do assunto e vamos chegar à conclusão óbvia que o Senhor foi mudando o programa. E nós vamos percebendo isso conforme lemos a sua palavra. Peço perdão pela demora, já passou de 20 minutos. Tenhamos em atenção isto e estudemos a palavra, que o Senhor nos abençoe. Eu gostava só de dizer uma coisa antes de terminar, o nosso irmão José já vai terminar. Eu espero que todos tenham ouvido com atenção. Nós temos que dar muitas graças a Deus e temos-lo dito domingo após domingo. Temos esta consciência. Temos que dar muitas graças a Deus por esta igreja. E por aqueles que Deus tem usado para nos falar a palavra de Deus nesta igreja. Eu não sei se vocês têm bem a consciência do que se passou agora aqui. O Dário apareceu aqui há poucos anos atrás, um jovenzinho. Vai fazer quantos? 10. Vai fazer 10 anos, um jovenzinho, vinha com o irmão dele, está ali, não sei onde, está ali, com o Márcio. Chegaram aqui, jovenzinhos, caíram aqui. Entre aspas. Deus fez uma obra neles e tem estado a fazer uma obra neles, que ainda não acabou, porque também está a fazer a obra em mim, não é? Está a fazer uma obra neles de tal maneira que eu fico impressionado. Quer dizer, isto aqui é mesmo a mão de Deus, isto aqui não é mão de homem. Eu quando vi o Dário, aliás, eu já me surpreendo porque eu já te conheço há algum tempo e tenho visto, tento acompanhar de perto. Mas quando vi o Dário querer pegar neste assunto, eu era assim, deixa-me ver como é que o Dário vai fazer isto. E eu vou dizer uma coisa. Este assunto não é fácil. E quero-vos dar o meu testemunho dizendo o seguinte. Eu hoje aprendi com o Dário. E quero que vocês todos percebam isso. O Senhor usou o Dário para me ensinar coisas que eu desconhecia sobre esta matéria. E olhem que eu estudei esta matéria a fundo, há muitos anos. E aprendi. E até vos posso dizer as coisas que aprendi. Mas não vou dizer, que era outra reunião. Mas podia-vos dizer as coisas que estão claramente identificadas. Até já pensei em escrever alguma coisa sobre aquilo que eu aprendi com ele, sobre este assunto. Não é que, irmãos, demos graças a Deus. Isto é que é manejar bem a palavra.
Porque não basta as pessoas fazerem as coisas, está na Bíblia. Mas está na Bíblia o quê? Isso só está na Bíblia não chega. Mas é para hoje. Deus nos ajude. Deus te abençoe e use. Igualmente. Dou graças a Deus. E olha, com o Eloy está à espera da mensagem de hoje. Tá. E a Graciela também. E a Graciela? A Graciela, curiosamente, ela é que faz, ela deste assunto, ela faz muitas perguntas. E eu mando-lhe muita coisa. Disse ela, olha, agora pegas na Bíblia e vais ver se é assim ou não. Graças a Deus. E a vontade deles de aprender e andarem para a frente é motivo de alegria para nós. Eu não fui capaz de dizer aquilo que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que vocês vejam a mão de Deus nisto. Porque é assim, o Dário, provavelmente, muitas coisas que ele aprendeu sobre esta matéria, aprendeu-as de mim também. Algumas das coisas. Mas o que o Dário aqui disse hoje foi para além daquilo que eu disse. E bem dito. Ou seja, eu aprendi com ele. Agora pergunta-me, isto é do Senhor ou não é do Senhor? Epá, isto não é mão de homem. Não. É isso que eu queria dizer. E nós devemos aprender uns dos outros, mas também devemos ir além disso. Eu, por exemplo, acerca do assunto, já li sobre o assunto. Eu, por exemplo, o livro que escreveste, já li 1 ou 2 vezes. E eu lá com eles disse isso. Que já li o livro várias vezes, mas tentei não pegar no livro e não peguei no livro quando fui a falar do assunto. Simplesmente ver o que é que a Bíblia diz do assunto. Vamos lá analisar o que lá diz. E como eu referi, ter em conta o contexto. Não remover nada, não adicionar nada. Comparar as coisas. E vamos chegar a conclusões óbvias. E se nós estamos com o nosso compromisso é com o Senhor, e se é só meramente com o Senhor, nós simplesmente vamos obedecer ao que Ele diz. E vemos que as coisas estão mudando. E é motivo de alegria para nós, e nós queremos ensinar os outros e fazer como Áquila e Priscila fizeram ao Apolo, guiá-los diretamente conforme o caminho presente, neste caso, apresenta a altura que o Senhor tinha indicado. E é isso que deve ser o nosso propósito. Só mais uma coisa que quero dizer. É o último. Só mais uma coisa que quero dizer. E depois ainda tem outra característica. É que ele apresentou isto muito bem apresentado. Tentei, porque com aquela malta às apresentou isto vezes... de uma maneira, quer dizer, só mesmo um cego... Epá, tu apresentaste mesmo bem. E dou graças a Deus, olha, isto não é para quem vai descer, é para dar Sim, graças não, a pelo Deus contrário. e para vocês orarem por ele. Graças a Deus, de facto, por aquilo que ouvimos, foi uma bênção, de facto, e devemos dar graças a Deus pelo Dário e por os nossos jovens, por aquilo que o Senhor realmente tem feito neles e através deles. E devemos realmente, cada um de nós, firmar-nos nas Escrituras, sabermos claramente o que é que estamos aqui a fazer. Não há dúvida nenhuma que João Batista sabia o que é que tinha que fazer, os apóstolos sabiam o que é que tinham que fazer, embora alguns ainda digam que eles algumas coisas não sabiam bem e erraram. Não, eles sabiam o que é que tinham que fazer. Paulo sabia o que é que tinha que fazer, e a questão é, tu sabes o que é que tens que fazer? Para agradares a Deus, para ajudares os perdidos, sabes? Tens convicções sobre aquilo que, de facto, tens que fazer. Pela graça de Deus, cada um de nós, eu espero que todos que aqui estamos sabemos de onde vimos e para onde vamos. Mas o tempo que aqui vamos estar, este tempo, cada um de nós sabe o que tem que fazer, que o Senhor nos ajude a viver este tempo para a glória de Deus, a viver este tempo para a bênção daqueles que estão lá fora, que precisam de ouvir a palavra de Deus como foi dita agora, com toda a clareza, para que não errem, para que conheçam verdadeiramente o caminho da salvação. Que o Senhor nos ajude e, de facto, demos graças a Deus por aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. E feito em cada um de nós e, particularmente, feito naqueles, como acabámos de ver, ainda são tão meninos. Mas, nas mãos de Deus, têm sido grandes homens. Que, de facto, que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos terminar com a oração. E de facto, Senhor, nós queremos agradecer-te. Foi bom estar aqui, Senhor, porque estivemos na Tua presença, porque estivemos ouvindo a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que a abençoes nos nossos corações e que, de facto, Senhor, ela possa produzir fruto para a Tua glória. Agradecemos pelo Dário, Senhor, e Te rogamos que continues a cuidar dele, que ele continue a crescer para a Tua glória e para a nossa bênção e para a bênção de outras almas.
Senhor, obrigado, pois, por este tempo tão precioso. E, Senhor, continua connosco ao longo deste dia e ajuda-nos a cada um de nós a viver este dia para a Tua glória. Amém. Te agradecemos tudo no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado.